Fernando, muito obrigada por estares aqui. Isto vai ser muito difícil para mim, é que, conversando lá para casa, o Fernando pediu-me expressamente para que eu nunca o tratasse por você. Mas eu acho que isto vai ser muito difícil ao longo do podcast. Eu vou dar o meu melhor, prometo. Eu juro que vou tentar, Okay. Fernando, antes de eu apresentar, eu preciso mesmo de lhe dizer isto. Que foi quando nós recebemos o seu currículo, o teu currículo. Sim. Isto vai ser uma correção contínua ao longo do podcast. Não tem problema. Quando nós recebemos o teu currículo, a Salomé disse-me assim, não está completo, foi o que ele nos disse. Ok. Eu abri e vi um total de 10 páginas e um total de 130 espetáculos. Eu contei-os um a um. E eu fiquei assim um bocadinho traumatizada, ou seja, não está completo, tem um total de 10 páginas, um total de 130 espetáculos. Eu comecei a olhar para o meu e mesmo entre nós acabamos por comentar o que é que nós fizemos de errado. A pergunta principal é esta, o que é que nós fizemos de errado? Vocês não fizeram nada de errado, vocês têm feito tudo certo. A questão é mesmo o tempo de vida e o tempo de vida profissional da minha ligação ao teatro. Eu tenho 57 anos, comecei em 89 e no outro dia já pedi alguém para fazer contas, não é? Já nem dá, Já não dá, mas são mais de 35 anos de vida profissional e obviamente que o CV acumula um bocadinho toda essa informação daquilo que eu fui fazendo ao longo da minha vida. O CV realmente que eu enviei, falta uma atualização de um ano e meio, portanto eu acho que pode, ou quase 2. Sim, deve estar a chegar aos 150. Boa, 150. Eu acho que nós devíamos fazer uma festa, né? 150 espetáculos do Fernando. Eu acho que isto era um marco numa vida. Tem sido um percurso para mim muito feliz, porque eu realmente, aquilo que eu escolhi, consegui realizar. E, portanto, nesse sentido, o currículo também expressa essa vitalidade, essa minha vida, essa felicidade, se quisermos. Não, dou-lhe de facto dou-te. Isto não sei se vai dar muito certo. Não, vai dar certo. Não, dou-te os meus parabéns, porque de facto, lá está, nós quando recebemos o currículo, a Salomé foi logo, ok, malta, eu não sei qual é que é o nosso problema, nós, de facto, aqui alguma coisa não está muito certa. E eu vou começar já por ler um bocadinho da sua biografia para... Ok. expressar aqui porque é que temos 130 espetáculos e porque é que temos 10 páginas de currículo. Ok, da tua. Isto vai com calma. Isto no final do podcast está lá. No final do podcast estamos aqui tocato lá. Está tudo bem. Manuel Fernando Gonçalves Moreira, ator, encenador, dramaturgo, artista plástico com mais de 35 anos de percurso. Eu agora tinha aqui 30 anos, mas dá uma atualização. 35 certo. Anos de percurso. Certo. Ao longo da sua carreira tem mais de 130 espetáculos, não só como ator, mas como encenador, como escritor. E já trabalhou em várias estruturas, como o Teatro Nacional São João e o Teatro Nacional Dona Maria II. É cofundador da companhia de teatro O Astro Fingido. Aliás, acho que é uma associação, a terminação correta. Associação cultural, sim. Astro Fingido, juntamente com a Angela Marques. Certo. E também trabalha muito com teatro comunitário, um trabalho para a sociedade, e também já vamos lá chegar. Certo. Primeiro eu quero perceber a sua área de formação, que neste caso, licenciatura, mestrado e doutoramento, é toda em artes plásticas, certo? É toda em artes plásticas. E depois, como é que fez aquele clique de que o teatro, a paixão pela arte cênica, por encenar peças, por escrever peças, como é que começou? Como é que foi aquele clique de que o que eu quero mesmo é o teatro? A minha paixão está no teatro. Foi um simultâneo entre as artes plásticas e o teatro. E é muito simples perceber, mais ou menos nos anos 80, eu sempre fui muito ativo do ponto de vista do associativismo. Estive ligado também, digamos assim, aos grupos da Igreja e tudo mais, nomeadamente às JOC, Juventude Operária Católica, há muitos anos, e depois a minha opção, já fazia montes de atividades, teatro de sombras, uma série de coisas. E depois, quando fiz essa opção, e queria mesmo ser artista, e entrei na Soares dos Reis, na Escola Artística Soares dos Reis, no Porto, eu entrei e fiz uma opção. Queria ser artista plástico, queria ser pintor. E então, ao mesmo tempo, eu vi um papel, estamos a falar de 1988, 89, eu vi um papel que divulgava os cursos de teatro da companhia portuense Save a Troupe. Na altura, eu lembro, não havia escolas artísticas. A Save a Troupe era a única companhia profissional que fazia cursos de teatro para quem quisesse. A Angela Marques também se inscreveu. Curiosamente, somos amigos desde essa altura. Amigos de longa data. De longa data, exatamente. E na altura, eu candidatei-me ao curso da Save a Troupe. Entramos.
de 200 e tal elementos ficamos 23, 22. Concorri a Belas Artes, entrei também, logo na primeira, com uma média de 16,7 na altura, com prova que se tinha que fazer. É uma pessoa que, pronto, não tem grande talento e, portanto, as coisas não estavam a dar certo. É de facto. Não foi. E então comecei e fiz ao mesmo tempo. E trabalhava. Eram dias, a sua vida sempre foi, a tua vida a minha vida sempre foi preenchida. Eu trabalhava no gabinete de arquitetura, fazia desenho de arquitetura na altura, porque tinha tirado um curso e, portanto, para pagar as contas, como se costuma dizer também, mas conseguia conciliar isso tudo. Eu ainda hoje eu fico assoberbado realmente quando a gente pensa as coisas que já fez na vida. E ao mesmo tempo que fiz o curso, entrei para Belas Artes, só para continuar aqui mais um bocadinho, Mariana, que é parei depois o curso, no terceiro ano, porque houve ali um hiato, porque comecei a trabalhar no teatro profissionalmente. Só para dizer isto. Foi o teatro, de repente, que me chamou, e como comecei a ganhar dinheiro, também deixei outro emprego, comecei como ator profissional, logo muito cedo, no Teatro Experimental do Porto, em 1992, com uma série de peças também, que, portanto, era a tempo inteiro. Nessa altura já comecei como ator e também, curiosamente, é só uma curiosidade, comecei logo também como assistente da encenação do diretor. Digamos que não foste tu que escolheste o teatro, foi o teatro que te escolheu a ti. Sim, eu acredito nisso, acho que foi um chamamento mesmo. Acho que foi mesmo qualquer coisa que me cativou, que me deslumbrou e eu aceitei-o com amor e com muito trabalho. E acredito eu que não estás nada arrependido dessa decisão. Não estou. Pelo currículo diria que não há arrependimento algum. Mas sou muito sincero, Mariana, mas já tive, a vida é uma montanha russa. Claro que sim. Já houve momentos da nossa vida que também questionamos e tudo mais, mas neste ponto da minha vida atualmente, estou muito contente pela minha opção. Eu acho que é o sonho de, não diria de 80% da nossa população poder dizer isso. Acho que sim. Eu acho que é mesmo um privilégio e é incrível poder-se dizer-se isso. Eu também ia questionar que também no seu currículo no teu currículo, eu juro, isto vai acontecer. Eu já consegui algumas, isto é por partes. Está engraçado nesse sentido. Também tinhas muita ligação às dobragens, foi uma coisa que também fizeste. Certo. E que depois uma pessoa fica com aquela coisa, eu conheço esta voz, isto eu já ouvi esta voz. Como é que começou também essa experiência e quão especial é vermos a nossa voz num desenho animado? Também foi uma experiência muito bonita, porque como atores, como sabes, nós não fazemos também, quer dizer, o essencial é o trabalho de palco nos espetáculos, mas os atores paralelamente têm que arranjar, digamos assim, outras atividades para completar, digamos assim, o seu rendimento e o seu trabalho. E eu fiz durante muito tempo dobragens. Eu fiz, dei aulas também, mas as dobragens foi um período muito bom na altura, em que eu fiz, e até há coisa de mais ou menos 6 anos que fui fazendo sempre, pontualmente fui fazendo sempre. Foi uma descoberta, na altura, Já havia um conjunto de atores no Porto que faziam essa e eu também fui um bocadinho ao casting e acabei por continuar a fazer. Trabalhei com 2 empresas, digamos assim, com muito significado do ponto de vista do Norte, que é a Cinemágica e a Som Norte, a desenvolver muito trabalho. Recentemente até chegamos quase aos videojogos e tudo mais, mas já agora por curiosidade e essa coisa da memória, eu até há pouco tempo tínhamos um projeto em escolas em que eu trabalhava um bocadinho com os miúdos do primeiro ciclo e eu contava sempre também esta coisa das dobragens, porque essa coisa da voz, é nostálgico. E que a gente não vê a figura e de repente vê a figura, mas só fica com a memória da voz. Eu conto sempre que fiz 2 séries que eu adorei fazer e que partilho sempre com os miúdos, quer dizer, até os mais antigos agora, se quisermos, até porque eu realmente, às vezes, o andar da carruagem, não é, vai dando assim esta diferença. Eu fiz 2 séries que adorei. Uma delas são os Estrunfos, que agora são os Smurfs. Eu não fiz o filme, que o filme depois veio por acaso, mas fiz os Smurfs. E adorava fazer o personagem que eu fazia, que era o feiticeiro, o esganarelo. Aquela coisa... malditos Smurfs, aquela voz toda. Adorava. Não, eu vou ter que lhe pedir que faça uma fala maior, porque é aqui um momento... Não, mas o esganarelo é aquele personagem que toda a gente que andava sempre com o gato,
Sim, sim, sim. E toda a gente era o mal da fita. E eu adoro fazer os personagens mais... Os maus da fita. Exatamente. O meu coração é um doce, mas... É um contraste. É um contraste, mas em termos de trabalho de personagem é exatamente esse conflito. Mas era esse personagem. E outra série, eu só vou dizer este bocadinho, eu não vou imitar mais. Ok. Mas outro, Mariana, que eu fiz também, que a malta se lembra. Na série, houve uma série que eu adorei fazer, que era As Tartarugas Ninja. Eu fiz o personagem, que era o Donatello, que é o roxo. É o meu preferido. É o mais inteligente, claro, obrigado. Eu também adorava fazer, que era dos computadores e das tecnologias e tudo. Eu adorei fazer aquilo. E então, sempre que ia agora partilhar essa coisa, lá está, as gerações todas que foram vendo, quando encontro, há uma partilha assim, tipo, eras tu que fazias? Era eu que fazia, faz um bocadinho e tal. Pronto, aquela voz, no Donatello era a voz muito normal, a minha voz já foi crescendo também com a idade e não tem a mesma frescura, mas era a voz normal, vamos lá, ei Mike, não sei o quê, vai lá buscar a coisa e tal, não sei o quê. Era assim uma voz muito desempoeirada, era isso. Quantas vezes é que lhe pedem para fazer a voz de... Algumas vezes. Eu tenho alguns personagens que ficam cá gravados, aqui numa caixinha especial, e que depois tenho todo o gosto em partilhar neste contexto de escola, ou mesmo no contexto com os amigos, ou até com a família. Não se lembra de uma fala de cor dos Smurfs? Dos Smurfs. Essa frase do... por exemplo, quando ele dizia... era uma voz muito esganiçada. Que eu me lembro que era... malditos Smurfs! Eu vou apanhá-los a todos! É tão nostálgico, Fernando. Sabe que a vida de facto dá muitas voltas. Uma pessoa teve em casa na sua adolescência, se calhar mais infância, a ver e agora a ouvir a voz é de facto uma experiência. Agora, estamos aqui numa fase mais positiva, eu vou-lhe fazer uma questão um bocadinho mais profunda. Ok. Que, como sabemos, o teatro não é um mar de rosas, infelizmente é um mercado difícil, principalmente em Portugal, e tem-se mantido há muitos anos nesta área, tem um trabalho exímio nesta área. Como é que se consegue criar este público? Como é que se consegue manter este público? Que sabemos que é difícil e nós também temos esta experiência de ter esta companhia associação, claro. e sabemos que converter público a vir ver-nos, a estar connosco, é difícil. Como é que o Fernando consegue? Claro, sim, é uma pergunta complexa. Porque, tal como eu disse, a vida é de facto uma montanha russa que nos leva para diferentes lugares e, por vezes, também, admito, não foi sempre um mar de rosas. Mas eu não lido muito bem com uma coisa que é alguém que me diga que não é possível. Não lido muito bem com isso. Eu recordo-me agora, Mariana, por acaso, agora ao fazer essa pergunta, quer dizer, despoleta aqui uma imagem minha que alguém numa dada altura disse que isto era muito difícil, que se calhar não era para ti, se calhar não era não sei quê. Epá, e eu não aceito que seja o outro a determinar a minha vida. Eu tenho que ser, de uma forma muito clara, tenho que ser dono do meu destino. E digamos, isto, se quiseres, na base, é o que está ancorado para tudo. Para a vontade, para lutar contra as adversidades, para criar... Eu fiz vários grupos também do ponto de vista associativo, criei. O Haste Fingido foi realmente o que melhor funcionou e o que melhor está a funcionar. Digamos assim, é o cume dessa montanha associativa, desse trabalho. Há toda uma montanha por trás. Foi construído, exatamente. Fiz durante muito tempo o meu trabalho como ator com diferentes instituições nacionais, e que numa dada altura sentia vontade de crescer e fui até à dramaturgia, fiz cursos de dramaturgia no Teatro Nacional São João, do Dramato e tudo mais, e comecei a escrever, a necessidade como ator, também como dramaturgo, ir mais longe, e a necessidade de encenar também e fazer. Já agora uma nota, porque, Mariana, eu fui pioneiro em 2 grupos universitários no Porto. Um que se chama TAUP, Teatro Amador da Universidade Portucalense. Esse aí foi mesmo a primeira pedra. E foi de outro grupo universitário que é o TIC-TAC, Teatro Amador de Ciências. Também a primeira pedra. Os grupos continuaram e ainda existem os dois. Ainda existem. Portanto, são um orgulho de se levar. Sim, porque eu conheci aquele contexto todo. Eu, por exemplo, da Portucalense, ainda hoje tenho amigos que são advogados e juízes, com quem com alguma regularidade vou almoçar, porque mantive o link desta vida também, e portanto esse lado é muito gratificante. Mas, sobretudo, a ideia de ser artista e de querer pensar um mundo
de uma forma diferente, humanista, positiva, pedagógica, isto ficou sempre aqui ancorado. Portanto, também é isso, digamos assim, que é o meu alimento. É uma missão de vida também. Também, sem dúvida, sem dúvida. Por isso é que o artista está para lá, o artista tem que estar para lá de uma... E também é ativista. Claro, também é ativista, também tem que ter um posicionamento sobre as coisas, não é ver andar, não é aceitar o que lhe dizem, não é? É uma relação com o eu e com a sociedade. E, portanto, numa partilha plural e ecuménica. E vamos exatamente desse mote do eu e da sociedade. O Fernando tem trabalhado muito com grupos, nomeadamente outros espetáculos que eu própria já participei, como o 25 de Abril, que são espetáculos da comunidade para a comunidade, onde temos muita gente em palco. E não é por estar a ser gravado que eu vou dizer isto, mas o Fernando tem uma capacidade de gerir pessoas, de lidar com elas, de trabalhar com elas, que é formidável. Ou seja, um respeito por todos, uma forma de trabalhar que eu admiro mesmo muito. Porque eu, em vésperas de espetáculo, se tivesse assim as coisas, eu começava a tirar com copos à cabeça das pessoas. Não sei, comigo não ia correr muito bem. E a minha pergunta é mesmo neste sentido: como é que o Fernando consegue gerir tanta gente em palco, pessoas que não são atores profissionais, ou seja, não têm se calhar a mesma experiência, a mesma destreza que outros grupos com quem já tenha trabalhado? Como é que consegue fazer esta gestão, encenar um espetáculo todo, montar um espetáculo todo e no final vermos a maravilha que sai dali e precisamente o quão bonito aquilo é e as ligações que se criam e as expectativas que ficam daquilo. E foi muito bonito o que fizemos juntos com os Nós da Madeira e com Liberdade, é verdade. Mas indo um bocadinho atrás, eu acho que essa pergunta também é muito fixe, Mariana, e é muito importante para mim. Eu trabalhei durante muito tempo com alguns encenadores que a gente considera um bocadinho da velha guarda, que estão outra vez a aparecer, que têm sempre uma ideia prepotente sobre o outro. Ora, não acredito nada disso. Eu acredito que a gente pode construir junto, alimentando o outro, respeitando o outro, assumindo esse respeito, nós construímos. Depois a criatividade aparece, porque num contexto favorável, eu acho que num contexto favorável as coisas crescem de uma outra maneira, não é? Portanto, no fundo, é isso que eu faço. É essa articulação entre todos, respeitando todas as partes. Eu recordo-me que lá nos Nós da Madeira, eu até fiquei emocionado quando alguém da IMAUS, da IPSS, como sabe, tínhamos 6 elementos com problemas de saúde mental, que tiveram presentes no trabalho. Uma mãe chamou-me à parte no último dia e disse: muito obrigado, Fernando, por ele estar a participar neste projeto. E mas era esse o nosso objetivo. Não. Ele lá em casa diz: eu lá no teatro sou igual. Portanto, é isto que nos toca. É este lado que eu quero dizer da emoção. E é o respeito pelos outros, pelas diferenças, pelas igualdades. Estamos outra vez a entrar num mundo distópico, não é? Outra vez, quer dizer, construímos, acrescentamos valor, cada um podia ser o que quisesse e agora parece que está outra vez um retrocesso. Não. Portanto, esta também é a dimensão política do teatro, não é? E eu acredito nesse lado plural. Acho que temos que ir por aí. Seremos muito melhores assim. E sublinho outra coisa também, Mariana, que é, e também, obviamente, também aceitando e recebendo este vosso convite, teu e da Salomé e da Ângela, também todos vocês que fazem o Genoa, para partilhar isto. Eu senti que realmente, ao fazermos este trabalho conjunto, o Astro Fingido já estava no território, queria fazer este trabalho, mas era juntar as pessoas. E eu acho que fomos muito felizes ao juntar a diversidade neste projeto, porque as pessoas, parece que os grupos estavam todos um bocadinho, cada um no seu percurso, e houve aqui uma espécie de irmandade artística, de afinidade, de empatia, de forma de ver o mundo, que de repente se cruzou e ainda cruza e ainda continua a crescer e a evoluir. Ora, que satisfação maior é que eu posso ter ao fazer um trabalho comunitário como este? Fico super contente. Eu e Astro Fingido, neste caso específico, não é? Sim, o resultado foi realmente maravilhoso, porque ainda hoje nós, se calhar em grupos, olha, o nosso espetáculo vai ser dia X e vai toda a gente, é quase um autocarro. Exatamente. Isso é realmente uma coisa que se cultivou aí e que é muito bonito de se ver. Acho que é muito bom e acho que nesse sentido também foi mais uma vez pioneiro, porque havia cada um bocadinho no seu caminho. Mas isto então correu tão bem, porque é que nunca aconteceu? É isso que eu me pergunto. Certo, eu acho que agora tem que haver novas edições, temos que pedir para isso. Isso mesmo. Ângelo, eu não sei onde é que eu chamei Ângelo. Fernando, para alguém que está a começar neste momento e que quer ter um percurso idêntico, parecido com o seu, que conselho é que poderia dar?
Mariana, melhor. Nós no passado dia 27, portanto há 2 dias atrás, tivemos a apresentar no Ponto C, em Penafiel, no Dia Mundial do Teatro, o nosso espetáculo Brancas Memórias. No final do espetáculo, uma amiga, que eu conheço também, tem a filha que deseja seguir as artes. E ela veio ter comigo e fez a mesma pergunta. Fez a mesma pergunta. Fernando, onde é que, não me recordo do nome da filha, onde é que ela pode ir estudar, onde é que ela pode fazer, vale a pena, vale não sei quantos. É uma pergunta, como é que eu ia dizer, que tem uma carga muito grande perante uma resposta que eu sei que, pronto, tenho alguma experiência nesta área, mas eu não posso decidir pela vida das pessoas, eu só posso dar um aconselhamento, que no fundo é isso. Porque eu não posso ficar refém depois de uma vida que não correu bem. Não sei se me faz entender. Sim. Ficar com este peso de remorso. Disse para arriscar e ela arriscou mal. Ela arriscou e de repente aquilo não correu e está bem. tudo mal. E depois não, afinal não devia ter pedido um conselho. Eu estou só a dizer isto um bocadinho para... Mas não é de forma inocente, porque eu acho que tem que ser... A decisão tem que ser individual. O que eu partilho é o seguinte. Eu acho que há espaço para um crescimento cada vez mais das pessoas que querem ser artistas. Acho que o mundo, da forma como está a ser construído, acho que é necessário haver cada vez mais artistas. Atores, atrizes, artistas plásticos, músicos e tudo mais. Acho que na forma como o mundo está a ser desenvolvido, nós temos essa necessidade intrínseca de cada vez estar mais ligada à arte, exatamente à cultura e tudo mais. Portanto, eu acho que quem desejar deve seguir esse desígnio, mas deve pensar, mas também se calhar é como todas as outras profissões, sim, que não é fácil, cada vez mais. Mariana, ninguém que pense que agora acaba um curso e tem logo também, certo, e tem logo o emprego garantido, como a gente sabe. Portanto, é uma procura árdua e empenhada para conseguir cada um os seus objetivos. Era assim no passado, vai ser assim no futuro, porque a não ser que houvesse de facto logo a possibilidade que a sociedade tivesse construída em que cada um sai e tem logo esse emprego, entre aspas, ou trabalho garantido, não é? Era o mundo ideal. Era o mundo ideal. Portanto, o meu conselho é, eu acho que, por isso é que, voltando àquela resposta que eu dei no início, tinha aqui um grilinho a dizer, tu não tens jeito nenhum para isto, não sei o quê. Odeio alguém que diga não tens, porque quem determina o meu futuro sou eu. Eu acho que esse é um princípio de vida. Fernando, eu sinto que já estou aqui com olhares de Mariana, cala, temos que terminar o podcast, estás a demorar muito, por isso eu vou avançar para um jogo. Okay. O jogo é o seguinte, okay, eu digo-lhe 2 dramaturgos e tenho que escolher um. O que escolher, eu vou pegar nesse e dizer outro, okay, até chegarmos aqui à questão final de qual é o preferido. Ok. William Shakespeare ou Molière? Shakespeare. Shakespeare ou Gil Vicente? Shakespeare. Shakespeare ou Almeida Garrett? Shakespeare. Shakespeare ou Arthur Miller? Shakespeare. Eu acho que vamos ter aqui um preferido. Eu acho que nem sei se vale a pena continuar. Shakespeare ou Harold Pinter? Shakespeare. Shakespeare. Eu estou a ficar sem mais pessoas. Shakespeare ou Samuel Beckett? Já fiz peças dos dois, mas ainda vou continuar no Shakespeare. Muito embora já tenha feito À Espera de Godot. Shakespeare ou Henrik Ibsen? Shakespeare. E posso explicar porquê? Porque é que escolho Shakespeare? Explico. Fui tantas vezes a escolher que agora precisamos de uma explicação. The best. É o melhor dramaturgo de todos os tempos. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. E quanto mais conheci daquilo que eu li e das peças que eu fiz, mais gostei. Eu fiz no Teatro Nacional de São João, com direção de Ricardo Paes, o Hamlet. Era o João Reis que fazia o Hamlet e eu fazia o Horácio, o amigo e confidente, que é o que está sempre um bocadinho com ele ali. Que é o pensamento, lá está, a ideia-me de um personagem com um pensamento mais filosófico. E eu, na altura, estudei muito Shakespeare. E continuo a estudar, porque vale a pena. Na altura comprei um livro que ainda tenho em casa, que eu adoro, que é uma referência de um autor americano que se chama Harold Bloom, que já morreu, que é um estudioso sobre Shakespeare, que me ajudou também a entender essa complexidade, mas esse valor também maior da dramaturgia mundial de todos os tempos. E ele define isso, se calhar, de uma forma mais clara, para colocar aqui, e que deu nome ao livro, que ele diz que o Shakespeare faz
a invenção do humano. Isto é muito interessante. Isso é muito bonito. Portanto, esse olhar para o homem, para o indivíduo, e conseguir entendê-lo e ao mesmo tempo quase inventá-lo. Ele existe, não é? Sabemos, mas esta forma de olhar a arte é muito bonita. Eu tinha aqui a pergunta que era qual foi assim a peça que fez que mais lhe marcou. Se calhar já me está a dar a resposta. Não, por acaso não. Eu gostei muito, mas talvez a peça que eu fiz que mais marcou talvez não tenha. Eu confesso que tenho que fazer aqui só um rematezinho para três espetáculos que eu fiz. E curiosamente não foi como ator, foi como encenador. Eu fiz três espetáculos para mim que até hoje me preenchem imenso e dão quase aquela ideia de missão cumprida. É quase aquela banda de música de repente faz aquele álbum e aquele álbum é top, é aquele que eles escolhem. Não há nenhuma falha. É o favorito, todas as músicas falha. são boas. E eu dou esse exemplo também como criador, como diretor e como encenador. Eu fiz três espetáculos absolutamente marcantes para mim. Fiz um espetáculo no Teatro Arte e Imagem que se chama Ratos e Homens, de John Steinbeck, que fez uma digressão brutal. Foi a Cabo Verde, foi ao Brasil. Eu recordo-me quando veio, teve no Rivoli, ainda antes das obras de 2000 e qualquer coisa, 2001 ou 2002, teve sessões esgotadas, as pessoas também procuravam ver aquilo. Foi uma peça fabulosa. Outra peça que eu fiz foi no Jangada Teatro, que foi A Festa dos Porcos. Uma peça que o autor inglês John Mowat, que já tem encenado lá com eles, disse que foi a melhor peça que ele viu cá em Portugal. Isto vale o que vale, mas como o John tem muita experiência e tudo mais, também claro ficamos contentes claro por sim. isso. E a última peça que eu acho que também está top é do Astro Fingido, que é As Mulheres Móveis, que realmente acho que cumpriu um coisa. De maneira que este triângulo aqui, este grupo de peças, foi realmente o que me marcou mais e que me parece que está inscrito aqui dentro como algo muito significativo. Portanto, para terminar, tenho aqui uma vida muito preenchida, como já podemos perceber, ou seja, há tempo livre e se há, o que é que se faz nesse tempo livre? Se sobrar tempo livre, porque assim, no meio de 130, 150 espetáculos, sim. não sei... Há tempo livre, conseguimos ter tempo livre. Há uma coisa que eu gosto muito, e vou dizer isto de uma forma muito simples, é caminhar e pensar. Fazer umas caminhadas de alguma forma é algo muito interessante. Porque e se calhar, eu posso ajudar aqui um bocadinho, Mariana, só para também, eu penso que estamos quase a fechar, não é? Sim. Eu penso que porque eu entendo, eu há muitos anos tentei perceber o que é que era, com referências, com dados à minha volta, o que era a arte. O que era a arte? Já tenho partilhado isto algumas vezes. Se me tiver a repetir, provavelmente posso ter dito nos ensaios ou uma coisa assim. Mas acho que não disse. E a arte, houve uma altura que alguém dizia que a arte, ou o teatro em si, era a vida destilada. Portanto, como se tivéssemos algo que se destila e que fica ali o melhor, mais refinado e tudo mais. E eu, entretanto, durante algum tempo achei que era aquilo, mas depois descobri uma visão melhor, através de um autor italiano, que é o Tonino Guerra, que é um poeta que escreveu o guião depois que serve de inspiração ao Vida é Bela, do Benigni e tudo mais. E fala a questão do Holocausto e tudo mais. E uma da altura perguntaram ao Tonino Guerra o que é arte também para ele. E ele deu uma resposta absolutamente desarmante, que ainda hoje me acompanha. A arte é algo que nos faz companhia. Podíamos fechar assim, que este silêncio foi lindo. Mas é que eu tenho mais uma pergunta que eu preciso fazê-la. Ok, não tem problema. O que é para si ser ator? E eu juro que fechamos aqui. Mariana, estavas muito preparada, Mariana. São perguntas difíceis, porque, assim, para sintetizar, não é? Eu faço o esforço de dar resposta. Eu acho que ser ator é aceitar o mundo, interpretar o mundo de forma artística. Mas, contrariamente ao criar mundos paralelos, eu acho que se calhar diria que ser ator é aceitar o mundo tal como ele é. Contrariamente ao que as pessoas pensam, representar é mentira. Eu acredito cada vez mais que o trabalho de um ator, interpretar e tudo mais, é a procura de uma determinada verdade. Contrariamente ao que o mundo é. E ao que dizem.
Que sonhos é que ainda lhe falta concretizar? Não tem a ver com teatro. Não tem a ver com teatro, mas tem a ver com arte. Tem a ver com artes plásticas. Eu ainda quero fazer algo no território, diretamente ligada, quer dizer, até pode ter a ver com teatro, diretamente às artes plásticas, porque acho que é um contexto muito particular e tudo mais que aqui o território onde a gente vive merecia ter mais expressão do ponto de vista plástico, por causa do contexto da Madeira, por causa do contexto das fábricas, por causa do contexto internacional, e não encontro, isto é uma visão minha, se calhar estou a exagerar, se calhar depois até pode ser cortado, não sei se pode ser dito ou não, é que já desligou ou não desligou ali. Não, isto foi só... Também. Ter uma dimensão mais plástica e potente do ponto de vista de artistas e obras, pequena, média escala, relacionada com a indústria da Madeira. Porque eu já refleti muito sobre a indústria da Madeira, por isso é que fizemos 2 espetáculos, Mulheres Móveis e Moço da Cola. E acho que devia ser feito esse trabalho. Isso também é preciso pensar as coisas do território. Portanto, obrigada. Obrigada mesmo por estar aqui connosco. Obrigada por tudo o que nos ensinou e o que vai ensinar quando as pessoas ouvirem este podcast. E obrigada mesmo por todo o trabalho que tem desenvolvido e acredito que tem feito mesmo um bom trabalho. Obrigada. Obrigado, Mariana. Muito obrigado.